Começamos falando do assunto que encerrou o programa de ontem. A campanha do presidente Jair Bolsonaro ingressou com uma ação na Corte Eleitoral em que denuncia prejuízos na veiculação de inserções de propagandas eleitorais. De acordo com a equipe, empresas de auditoria contratadas pelo PL apontaram as irregularidades, especialmente em inserções que deveriam ser feitas em rádios na região Nordeste. Por serem de concessão pública, as rádios são obrigadas pela legislação eleitoral a transmitir a propaganda eleitoral, veiculando na íntegra o material que é enviado pelas campanhas dos candidatos. O descumprimento das regras representa crime passível de punição. As denúncias, segundo a campanha de Bolsonaro, foram feitas por eleitores e dizem respeito ao período do segundo turno das eleições. Com o resultado do trabalho feito pelas empresas de auditoria, os advogados pediram à Justiça Eleitoral a imediata suspensão da propaganda de rádio da coligação Brasil da Esperança, de Lula. A campanha do candidato à reeleição pede ainda que sejam feitas a retirada e o bloqueio do conteúdo do adversário do pool de emissoras, bem como a notificação individualizada das emissoras de rádio envolvidas. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, as auditorias feitas nas rádios revelaram que 1.283 horas de conteúdo da propaganda de Bolsonaro não foram exibidas, representando 53 dias sem campanha. Logo após o anúncio do fato grave transmitido ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, a Justiça Eleitoral acolheu a ação, mas alegou falta de provas, pedindo que a equipe de Bolsonaro apresente em 24 horas os documentos. Vamos a Brasília então, José Maria Trindade, já com a gente por aqui. Salve, Zé, boa noite. Pois é, um debate interessante, uma denúncia muito grave, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor, estamos aqui na Resistência. Muito boa noite, Mota, boa noite, Diogo Schelp, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, a expectativa era de que o Tribunal Superior Eleitoral ou tivesse uma resposta imediata ou soubesse exatamente o que estava acontecendo, de que as mensagens, a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro não chegasse no seu ponto final. Em regiões muito importantes. O Nordeste se transformou num polo muito importante de debate político. E é exatamente os votos do Nordeste que o presidente Jair Bolsonaro tenta disputar para equilibrar o jogo. A disputa está muito acirrada. Qualquer interferência pode significar levar a campanha de um lado para o outro e dar a vitória a um ou outro. Daí esse cuidado especial em todas as áreas, e tem razão o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e Fábio Van Garten, em entrar nos detalhes desta campanha eleitoral. Eu te confesso que achei que já tinha visto de tudo. Agora, boicotar um candidato à presidência da República, no caso a reeleição, não transmitindo o horário eleitoral de rádio e TV, às 53 horas diretas, se fosse uma transmissão em uma rádio, isso significa a supressão do direito do candidato de levar a sua mensagem. É uma denúncia grave e, se comprovada, as rádios serão penalizadas, porque exatamente trata-se de uma legislação. Olha, a campanha eleitoral, ela deve ser, segundo a Constituição e a própria legislação, equilibrada, direitos iguais, armas iguais. E as rádios são concessões públicas e, por isso mesmo, obrigadas a esta legislação eleitoral. Para se ter uma ideia, isso é um ponto tão importante que o próprio Tribunal Superior Eleitoral entrou na regulamentação e acabou mandando aos tribunais regionais eleitorais regulamentações específicas para cada região. Como funciona? Cada rádio entra em contato com o Tribunal Regional Eleitoral, que transmite os dados e as mensagens dos candidatos e de todos os candidatos. Se agora a gente vê que o presidente da República foi boicotado em rádios, o que não deverá ter acontecido com relação a candidatos deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores, para se ter uma ideia. O rádio hoje é uma comunicação importantíssima, sempre foi, mas hoje o rádio está ocupando um espaço importante, principalmente pelas cidades grandes, por locais onde a televisão ainda não chegou e a internet não chegou. O rádio ainda é o principal e único veículo de comunicação. Tradicionalmente, o Tribunal Superior Eleitoral considera grave uma irregularidade que possa interferir no processo eleitoral,
ao ponto de virar o resultado, ou seja, dar um resultado diferente. Com a polarização tão grande, a gente vendo aí a possibilidade real de um candidato chegar ali na frente do outro em 1 milhão de votos. Isso é muito pouco, né? Então, uma interferência assim, num canal de comunicação, pode transformar uma mudança no processo eleitoral e na resposta, ou seja, na eleição. Para se ter uma ideia da gravidade, eu entendo que o Tribunal Superior Eleitoral, em vez de exigir provas, tinha que demonstrar. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral administrar o processo. Então, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral apresentar os dados e dizer se houve ou não e onde foi essa supressão de direitos, a supressão do presidente comunicar a seus eleitores. Ou seja, uma denúncia grave e muito importante para o processo. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Mota, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham. É sim uma denúncia grave, assim como seria muito grave se provasse que essa não é uma denúncia verdadeira, ou seja, de que a denúncia não tem fundamento nenhum. Existe essa possibilidade? Sim, existe, porque tanto na entrevista ou no anúncio que foi feito ontem por Fábio Weingarten e Fábio Faria, quanto na petição que eles enviaram ao TSE, não existem as provas, né, as evidências de que isso de fato teria acontecido. É sempre bom lembrar que o ônus da prova é de quem acusa, né? Então, é óbvio, pode-se pedir uma investigação do TSE a respeito de uma denúncia que tenha sido feita, mas isso levaria tempo para ser realizado. E eles afirmaram ontem no anúncio que eles já tinham, né, auditoria, já tinham um levantamento feito por uma empresa especializada e que esse levantamento, inclusive, teria sido auditado por outra empresa. No entanto, no próprio anúncio, eles não souberam responder aos jornalistas, por exemplo, quais eram os nomes dessa empresa. Mas, mesmo na petição, eles não afirmam, não informam quais são as rádios que teriam deixado de veicular essas inserções da campanha de Bolsonaro, quais dias, quais horários, quando isso teria acontecido. Se eles tiveram mesmo o trabalho de uma auditoria que fez esse levantamento e comprovou a falta dessas inserções, então essa auditoria tem essas informações, porque é impossível verificar e comprovar uma fraude desse tipo ou uma ilegalidade desse tipo sem ter as datas, horários e o nome das rádios que deixaram de veicular. Isso é básico, né? Quem trabalha com mídia, principalmente no setor de publicidade, por exemplo, como o próprio Fábio Weingarten falou, em que existem empresas que atestam, né, a veiculação de determinada propaganda, por exemplo, esse é um dado básico, eles têm que ter esses dados para conseguir comprovar se algo foi veiculado ou não. Então, é óbvio, né, espera-se agora, nós temos aí o prazo deve estar perto de acabar, para realmente receber essas provas, essas evidências de que houve essa falha, né, essa falha ou algo que ocorreu de má fé. E se foi algo de má fé, pela própria explicação de Fábio Weingarten ontem, seria algo que teria sido cometido pelas rádios, né, porque, como ele explicou ontem, as campanhas colocam o conteúdo, né, baixam, fazem o upload do conteúdo que é das peças publicitárias num chamado repositório, né, que é uma espécie de banco de dados dessas propagandas, de maneira que quais devem ser veiculadas e assim por diante, e as rádios os veículos que pegam aquilo e colocam no ar. Então seria um conluio, supostamente um conluio de rádios, né? Porque uma só rádio não é capaz de causar um estrago tão grande. Eles falam de mais de 1.400, não sei, inserções que não foram feitas. É muita coisa. E isso só seria possível se houvesse um conluio de várias rádios, vários veículos de comunicação que deixaram de publicar ostensivamente esses conteúdos. Então, agora espera-se que realmente seja possível comprovar isso. Se não for comprovado, terá sido apenas uma cortina de fumaça ou um factoide, como se costuma falar no jornalismo, para desviar a atenção de um fato muito ruim para a campanha de Bolsonaro que ocorreu no domingo, que foi aquele episódio do Roberto Jefferson
atirando dezenas de tiros, de disparos contra agentes da Polícia Federal que tinham ido lá para prender o Roberto Jefferson, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Análise agora do Thiago Pavinato, hoje com a gente mais uma vez aqui no Pingos. Boa noite, Pavinato. Brown, boa noite Mota, boa noite Schelp, boa noite Trindade, boa noite a quem está nos acompanhando. De fato, esse despacho do ministro Alexandre de Moraes, que foi colocado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral às 20 horas e 45 minutos, dando prazo de 24 horas, para que se comprovasse seriamente, ele usa essa expressão, sério. Nós precisamos de provas sérias, precisamos de documentos sérios. Sério é a palavra que ele usa no despacho dele feito ontem, de modo a comprovar, né, a negligência ou o crime, ou seja lá que tipo de conduta de ato ilícito dessas rádios, de mais de mais de 1.200 inserções da coligação do presidente Jair Bolsonaro que não foram feitas. Ele, de fato, como bem disse aqui o Schelp, esse documento que foi acostado nesse pedido não tinha a menção de quais rádios seriam essas, quanto tempo, quando isso teria acontecido e se nós tivermos uma auditoria, de fato, há necessidade de nós termos a pormenorização desses dados. Eu espero, de fato, que tenha sido algo protocolar, que essa auditoria não tenha sido juntada juntamente com a petição inicial nesse pedido, que tenha havido um equívoco, porque é algo muito sério nessa última semana de campanha. Se nós pensarmos estrategicamente, nós temos um pedido que foi feito ontem, na segunda-feira, e precisa ser sério, precisa ter consistência esse pedido, porque o TSE, ao que tudo indica, já não tem jogado muito a favor da candidatura do PL. Nós temos visto aí, ao longo dos últimos 15 dias, reiteradas decisões que não têm sido simétricas com relação às duas campanhas nesse segundo turno. Ainda mais nesse momento em que o próprio TSE concedeu à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 116 direitos de resposta. Tinham sido 164, a ministra voltou atrás e depois voltou atrás do ter voltado atrás e concedeu 116 inserções de 30 segundos como direito de resposta. Então nós já temos uma participação da candidatura do Partido dos Trabalhadores muito maior que a do presidente Jair Bolsonaro. E eu não quero acreditar que o ministro Fábio de Faria, acompanhado do secretário, eles não tenham feito algo tão infantil como ter revelado o resultado de uma auditoria, especialmente em um estado onde o presidente Jair Bolsonaro, ele teve um resultado muito inferior ao seu rival nas urnas. Eu realmente espero que eles não tenham feito nenhuma bravata, que eles tenham de fato recebido uma audiência consistente e que esse comunicado de ontem tenha sido feito a partir da leitura desta auditoria consistente e que esta auditoria consistente seja protocolada ainda hoje, antes das 20 horas e 45 minutos. Está com a gente hoje também, completando o time, é o Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite aos colegas, boa noite à audiência. Um abraço para Ana Paula, para o Fiuza, para o grande e querido Augusto Nunes. Recebam minhas homenagens. Também faço a minha homenagem a toda a Jovem Pan, toda essa equipe maravilhosa. O Zé Maria tem razão. Nós somos a resistência. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez uma denúncia de que duas empresas de auditoria teriam checado que as emissoras de rádio não veicularam 154 mil inserções da campanha do presidente Jair Bolsonaro, o que significaria que, para cada 4 inserções da campanha do PT, apenas uma inserção da campanha do presidente teria sido veiculada. Isso teria ocorrido principalmente no Nordeste.
é um fato muito grave, especialmente numa campanha eleitoral disputada como essa. Parece que um documento, um pedido foi encaminhado ao tribunal e houve um pedido de documentos adicionais que comprovassem essa denúncia. É um pedido muito razoável, tá certo. Mas a gente não pode esquecer que nós já vimos recentemente uma operação policial deflagrada com base em mensagens de WhatsApp. O que nós precisamos lembrar é o seguinte: no momento atual, uma campanha como essa, um fato como esse, comprovado, faz uma diferença gigantesca. E a pergunta que precisa ser feita é: se isso for provado, o que vai ser feito? O que ainda pode ser feito para compensar a enorme diferença provocada por isso?